Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou fotógrafo, designer gráfico, ilustrador profissional. Nesse vídeo eu vou te passar uma dica bem rápida a respeito de como você pode tirar marcas de passos, tá? Ou ondulações aí de areia, ou seja, um amassado de um tecido também funciona. Depende aí de como você interpretar essa funcionalidade dessa ferramenta. Mas o foco mesmo aqui é a gente remover, né, esses passos aqui da areia, tá? Essa aula foi sugestão, tô mostrando antes e depois. Foi sugestão do Júnior, tá inscrito aqui do canal. Ele sempre comenta, dá boas ideias aqui para novas aulas, um agradecimento para ele. Então bora direto pro que interessa, que é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos ter que fazer uma seleção aqui da modelo, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar essa ferramenta aqui de seleção de sujeito, tá? Object Selection Tool. Vou fazer a seleção dela aqui, vamos ver se vai interpretar bonitinho. Interpretou aquela beleza, né? Mas aqui não precisa ser extremamente perfeito. Apertar Ctrl J, do jeito que ela tá aqui. Ó, o recorte foi dessa forma, mas não tem problema, tá? E agora eu tenho uma duplicata dela aqui acima. Então aqui existem algumas coisas que a gente pode fazer, que é, por exemplo, trabalhar pegando partes do cenário para fazer adaptação. Mas dependendo de como for, fica muito chato, tá? Fica muito complicado. Você tem que ficar fazendo remendo, pegando vários pedaços, trabalhando com carimbo, às vezes não bate, tá? Então, o mais simples seria o seguinte, a gente utilizar uma textura de areia, por exemplo, similar. Essa aqui mesmo eu peguei no Pexels, tá? Tá aqui o nome da foto aqui do fotógrafo. E o que é que a gente vai fazer? Eu vou posicionar ela aqui, vou olhar mais ou menos aqui o ângulo. Segurando o Ctrl aqui nessas laterais, a gente pode deitar, tá? A gente pode deitar essa areia aqui. Isso aqui é o ideal, tá? A gente faz essa adaptação aqui dessa outra areia nesse local e fica muito mais simples e muito mais prático. É realmente uma substituição da areia ali. Então vou jogar ela mais ou menos assim, vou olhar aqui se está compatível, mas a cor não está batendo, certo? O que você pode fazer para fazer essa cor ficar mais encaixada? Coloca aqui só como Luminosity, tá? Você vai clicar aqui e vai deixar em Luminosity. A gente vai criar uma máscara para isso aqui. Como a modelo está em cima, olha só, ela cobre ali aquela areia, a gente vai utilizar essa máscara. Eu vou pegar o pincel, cor preta, a opacidade aqui pode ser uns 70%. Começa com 100% e apaga todas as bordas, tá? Olha só, se você quiser também, você pode fazer o seguinte, vou até deletar essa máscara, fica mais prático. Você pode criar a máscara e apertar Ctrl I, ela vai ficar invertida. Agora você vai usar o branco, tá? Dependendo é mais prático se a área for menor. Então com o branco, a gente vai pintar mais nessa área aqui, ó, que tem os passos, tá? Esses morrinhos aqui, ó. A gente pinta isso aqui nessa região. Ó, mais ou menos assim. E aqui embaixo tem que vir também. Só que aí observa, essa areia aqui, ela tá um pouco mais texturizada. Eu tenho que deixar ela um pouquinho mais natural, né? Você pode apertar Ctrl T, desmarca aqui, ó. Desmarca a correntinha, aperta Ctrl T aqui. Você pode reajustar, tá? Você pode reajustar isso aqui, posicionar da forma que você julgar melhor. E para essa areia ficar um pouco menos texturizada, mais similar à do fundo, a gente pode utilizar, por exemplo, ajuste de brilho e contraste. Eu vou tirar um pouco do contraste dela, ou você pode adicionar, tá vendo? Vou vir aqui em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Vou jogar um pouquinho de desfoque de movimento lateral. Você pode também vir em filtro, ruído, e utilizar esse filtro aqui de Dust and Stretch. Ele vai quebrar um pouco esse ruído que essa outra areia tem, tá? Então, feito isso, agora a gente vai fazendo os ajustes. Vou clicar aqui, pincel. Aí você pode ir apagando com a cor branca ou usando a cor preta só pra gente ir refinando. E aí, para ficar mais realista, o que a gente faz? Aqui, por exemplo, eu vou tirar. Você pode ir adicionando e ir apagando aí os pedaços, tá? Para fazer essa interação ficar mais real. Aqui, bem abaixo do pé dela, tem que ter a original, né? Calma que a sombra, eu já vou restaurar a sombra também. Só. E aí, para essa sombra aqui ficar mais real, você pode pegar, por exemplo, essa aqui de Quick Selection. Aí a gente pode... Clica aqui na foto do fundo, tá? A gente pode, por exemplo, pegar essa região aqui da sombra dela, segura o Alt para remover. Ó, segurar o Alt aqui, vou remover esse pedaço. Porque eu quero basicamente a área da sombra, certo? O que eu vou fazer com essa sombra? Vou voltar nessa imagem aqui e vou apertar Ctrl J. Apertando Ctrl J, eu tenho uma cópia desse pedaço. Coloca aqui em Multiply e tira a opacidade. Agora essa sombra aqui vai ficar mais suave. Você pode vir aqui e utilizar o mesmo efeito aqui de Motion Blur, tá? Mais suave, só para recriar aquela sombra. E aí a gente volta aqui e vai fazendo esses ajustes, tá?
só para ficar um pouco mais realista, porque precisa ter alguma certa transparência aqui, tá? Olha só, aí a gente vai apagando aqui. Dessa forma fica bem mais natural, tá? Ó, você suaviza muito, fica bem mais natural e basicamente imperceptível aí. Olha só, basicamente é isso, tá? Então assim, eu recomendo você manter um pouquinho dos relevos, pouquinha coisa, só para ficar um pouquinho mais natural, tá? Aqui a gente tem a sombra, ó, que eu joguei. Aqui esse ajuste que eu fiz, olha só. Você consegue remover aí completamente esses afundados, né, de passo, algumas manchas na areia. Peguei essa que tá um pouco mais crítica. Então você consegue fazer isso aí tranquilamente para suavizar, tá? Suavizar ou até remover completamente os passos em areia, tá? Às vezes você tirou uma foto lá, tá bonita, mas ficou cheio de passo em volta. Então assim, você pode resolver pelo carimbo também, se for alguma coisa mais simples, tá? Pelo carimbo seria, por exemplo, eu teria que pegar o carimbo aqui, ferramenta de carimbo, e aí você clica numa parte mais ou menos aqui próxima e vai fazendo aqui a compensação, tá? Para remover. Mas dependendo, você tem que tomar cuidado, olha só, aí você tem que separar a sombra, tá? Dependendo, você tem que tomar cuidado exatamente com o ângulo disso aqui, como que ele vai comportar, certo? Então eu recomendo muito você estudar direitinho antes de resolver com carimbo. Você pode mesclar as duas técnicas, funciona bem também, tá? Olha só, com carimbo eu tirei aqui embaixo tudo, ficou perfeito. Então você pode fazer essa mistura também dessas duas técnicas aí para chegar em ótimos resultados. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha, se inscreve se não for inscrito.